A paz do Senhor sejam com todos que nos assistem nessa manhã. Sejam bem-vindos a mais uma devocional realizada pelo pastorado da IAP de Vila Maria. Em nome de Jesus, nós queremos que você tenha uma manhã grandemente abençoada. Como costumamos fazer no início das nossas programações, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe o seu link e o seu comentário, envia o link dessa devocional a todos os seus contatos. Ainda dá tempo de todos eles serem abençoados nessa manhã. Eu te convido a fazer uma leitura bíblica juntamente comigo. Essa leitura se encontra no livro dos Salmos, no Salmo de número 104, nos versos 14 e 15, que nos diz o seguinte: É Ele que faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir seu rosto e o pão que fortalece o seu coração. Guarde esse texto no seu coração e vamos juntos para mais um abençoado amanhecer. A Bíblia Sagrada traz no livro do Êxodo, capítulo 16, uma história muito bela sobre a provisão de Deus no que se refere ao sustento diário do seu povo. Já havia se passado 45 dias que os israelitas tinham saído do Egito. A Bíblia diz que nesse momento da caminhada, eles estavam no meio do deserto de Sim, uma região que fica entre a cidade de Elim e o Monte Sinai. Alguns israelitas começaram a murmurar diante de Moisés. Eles disseram: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. As provisões que os israelitas tinham trazido do Egito já estavam escassas. Eles começaram a se sentir com fome e temeram não ter mais provisão de alimento no meio daquela caminhada no deserto. Essa atitude dos israelitas demonstra o quanto faltava a confiança no Deus que os havia livrado da escravidão do Egito, das mãos do faraó, abrindo o Mar Vermelho e destruindo o seu exército. Será que esse Deus que agiu tão poderosamente para livrá-los seria capaz de deixá-los morrer de fome no deserto? Uma das coisas que mais desestabilizam o ser humano é a falta de recursos para o seu sustento diário. Não é fácil olhar ao redor e não encontrar o que comer, ou não ter perspectiva da existência de condições para provê-lo. Essa situação é capaz de nos atormentar e nos levar a atitudes extremas. Aquela murmuração feita pelos israelitas, dirigidas a Moisés, foi ouvida por Deus, que tomou como murmuração contra ele. Afinal, foi ele que, com braço forte e através de prodígios e maravilhas, livrou os israelitas da escravidão e os levou ao deserto. O versículo 11 diz o seguinte: Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmuraram contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Então, no versículo 11, vemos a ação de Deus diante daquela situação. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes. Ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Deus, apesar de aborrecido com a murmuração do povo, interviu naquela situação e proveu para eles o alimento diário que eles tantos buscavam.
Esse pão mencionado no versículo 11 era o maná que caía para eles direto do céu. Agora os israelitas não precisavam mais se preocupar com sua alimentação e com o sustento diário. Deus havia provido tudo. Mas Deus ainda precisava provar a confiança e a obediência deles. E apesar de prover o alimento, Deus só enviava uma porção diária para cada família. Todo o alimento que eles pegassem só duraria um dia. Caso o alimento colhido naquele dia fosse guardado para o dia seguinte, aquele alimento se estragava. O versículo 20 diz o seguinte: alguns deles não deram atenção e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas o alimento criou bicho e começou a cheirar mal. Isso não acontecia porque Deus queria prejudicar os israelitas, mas acontecia para que eles confiassem que Deus iria prover as porções diárias para a alimentação e o sustento deles. Quantas pessoas que, apesar de se dizer confiantes em Deus, murmuram diante dele preocupadas com o seu sustento diário? Quantas pessoas tomam atitudes precipitadas e acabam prejudicando ainda mais as suas vidas por meio da falta do seu sustento? Precisamos confiar que Ele vai nos sustentar todos os dias. Tentar buscar um plano B só vai atrasar ainda mais aquilo que Deus planejou para nos prover. Descanse e confie na palavra de Deus. Ele conhece as suas falhas e não deixará de cuidar de você por causa delas. Nós vivemos um momento de pandemia, onde muitos trabalhadores perderam os seus empregos. E também muitos empresários fecharam os seus negócios. Talvez você que está me assistindo agora esteja vivendo essa situação e se perguntando: o que, Senhor, eu vou fazer daqui para frente? Como eu vou sustentar a minha família? Como eu vou conseguir o sustento diário? Eu quero responder essas perguntas para você com um texto que nós lemos no início da nossa devocional, no Salmo 104, nos versos 14 e 15. É Ele, Deus, que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o seu alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Esse texto quer dizer que é Deus que provê o nosso sustento. Não importa a situação que o mundo se encontra, Deus é o dono de tudo. Ele faz brotar da terra o nosso sustento. Confie plenamente na provisão do Senhor. Ele não te desamparará e não deixará faltar para você o seu sustento diário. Amém? Eu te convido a ouvirmos uma canção cantada pelas irmãs Adriane e Denise. E logo em seguida eu volto para orar com você. Bem-aventurado
Amém. Bela canção que falou ao nosso coração. Eu quero convidar você então a curvar a sua cabeça, a orar a Deus comigo, pedindo para que o Senhor, Ele atue na sua vida e te sustente naquilo que você precisar. Pai bendito, nosso Deus e amado Senhor, no nome de Jesus Cristo nós buscamos o Senhor em oração, porque nós confiamos que Tu és o nosso provedor, Pai. Eu quero te pedir, Deus, que olhe agora, Senhor, para cada família, para cada irmão, cada irmã, para cada um, Senhor Deus, que faz essa devocional conosco, meu Pai. O Senhor conhece a necessidade que cada um deles tem, Senhor. Talvez alguns estejam, Senhor, preocupados com o seu dia de amanhã, com o seu sustento, meu Pai. Talvez alguns deles estejam numa situação de desemprego, Senhor, devido à pandemia que tomou, Senhor Deus, a nossa nação. Muitos ficaram sem o seu trabalho, Senhor. E por isso, Senhor, se preocupam com o seu sustento diário. Senhor, no texto que nós abordamos, nós vimos a Tua provisão para o povo de Israel no meio do deserto, Senhor. O Senhor não deixou faltar alimento, o Senhor não deixou faltar a comida. Outros textos da palavra de Deus vão dizer que o Senhor cuidou até mesmo das roupas que não se desgastavam no período em que eles estiveram, Senhor, em sua caminhada e peregrinação no deserto. Assim como o Senhor sustentou o Teu povo, Senhor, naquela caminhada, eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor mande a provisão e o sustento para o Seu povo dessa época, meu Pai. Para aqueles que agora estão preocupados com o seu sustento, aqueles que estão preocupados com o seu futuro. Em nome de Jesus, abre, Senhor, as janelas do céu e derrama, Senhor Deus, a prosperidade sobre os Teus filhos. Não deixa faltar o alimento cotidiano, Senhor Deus. Não deixa faltar o sustento diário, meu Pai. Provê o trabalho, provê o emprego, Senhor Deus. Provê o sustento para a Tua igreja, para os Teus filhos, meu Pai, para aqueles que confiam em Ti, Senhor. Não desampare-nos, meu Pai, e seja com todos aqueles que confiam em Ti. É o que nós te pedimos e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Se você estava preocupado com alguma coisa, com seu sustento, ou como será daqui para frente, eu quero pedir que você confie no Senhor. É Ele que é o nosso socorro, é Ele que é o nosso sustento e Ele vai sustentar a tua vida. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo, uma boa semana, fique com Deus.